No capítulo 8 de João, no versículo 32, há uma expressão muito linda, teológica e filosófica, onde Jesus ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitos políticos desinformados, Irandir Santos, muitos políticos desinformados estão usando esse versículo fora do contexto para um pretexto, porque a regra de hermenêutica e a regra da homilética e a regra da filosofia, que é a navalha de Ockham, diz que nós temos que examinar o contexto, porque um texto sem contexto é mero pretexto. Isso é regra de hermenêutica para quem estuda teologia, para quem estuda política, filosofia política, para quem estuda filosofia jurídica e para quem estuda Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo sobre a verdade absoluta. Porque quando Jesus dizia, em verdade vos digo, ele estava falando sobre a verdade relativa e sobre a verdade absoluta. Ou seja, ele era perfeito com relação à verdade relativa e ele era perfeito com o aspecto da verdade absoluta. Porque quando alguém perguntava, dizia para um grego, por exemplo, ou no Império Romano mesmo, a cultura sendo grega, nós chamamos de Império Greco-Romano, quando se dizia esta palavra verdade, alguém perguntava, o que é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou para Jesus. O que é a verdade? Justamente, eles queriam saber de que verdade estava se falando, porque existe uma verdade que ela é sofismática, ela é um sofisma, usada muito nos tribunais. Quando um advogado, ele vai defender alguém e ele jura uma maneira de falar, ele defende uma tese de que seu cliente é inocente, porque ele está trabalhando. Na advocacia, tem um código de ética que o advogado tem que defender o seu cliente. Porém, o juiz vai aplicar a pena ou a absolvição baseado em um laudo técnico, que muitas vezes o juiz não é técnico em saúde, ele não é técnico em trânsito, ele não é técnico, ele não é um perito criminal, ele não é nada disso. Então ele pede um laudo de um perito da área e aí ele dá a sentença. Ele vai se basear por aquilo que o legista ou o técnico falou, porque ele é juiz, ele entende de lei, ele não entende de medicina, ele não entende de enfermagem, ele não entende de trânsito. Então, gente, quando Jesus ele usa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará,
ele está colocando a verdade absoluta, porque há uma verdade absoluta, há uma verdade, um bem absoluto no universo. E há um falso bem. Há uma verdade, há um mal absoluto no universo. De forma que aquele filme, o Coringa, não mostra ali o mal absoluto, mostra apenas um ressentimento. O ressentimento é quando alguém leva os seus sentimentos maus ao extremo. Então ele cuida daquela parte sentimental de vingança com tanto fervor que o leva a fazer as maldades. É isso que o Coringa faz naquele filme. Ele vai exterminando todos aqueles que o prejudicaram quando ele era criança, se tratando apenas de um ressentimento. Agora, o mal absoluto do universo, nós sabemos qual é. Está na figura de um querubim ungido que foi expulso do céu e que se tornou diabo. E que quando as pessoas permitem, ele entra, realiza o mal e depois mata aquela pessoa. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, como eu também sou professor de ensino religioso, então quando a gente vai falar de demonologia, a gente não pode falar, por exemplo, que o diabo entrou na pessoa. A gente usa esse termo, mas na verdade a gente está falando que um demônio entrou na pessoa, ou uma legião de demônios, ou vários demônios, porque se o próprio diabo entrar na pessoa, ele mata. Ninguém resiste. Quando o próprio capiroto ou o próprio Satanás entra na pessoa, essa pessoa não resiste. É o caso de Judas Iscariotes. Depois que o diabo entrou dentro dele, porque a missão ali era ferrenha e pesada, porque ele tinha que fazer Jesus falhar na missão de morrer pela humanidade, ele se torna uma vítima em potencial, e ele vai fazer parte de uma coisa chamada óbito. Ele terá uma pena capital, porque o próprio Satanás entrou nele. Agora, quando é demônios, é diferente. Mas para Satanás entrar numa pessoa, é preciso que ele vá a um grau de maldade tão grande como foi o de Hitler, como foi o de Nero, como foi o de Herodes e de outros ditadores que o mundo teve. Mas voltando à questão da verdade, os políticos agora, ontem, um outro político foi levar lá um dossiê contra lá o filho do Bolsonaro e na capa ele botou: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Olha só, gente. Eles estão usando a política, estão colocando um versículo da Bíblia totalmente isolado do contexto, do texto, e totalmente isolado da Bíblia. Porque Jesus está falando da verdade absoluta. Eles não avançam mais, porque no versículo 36 Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas lá na frente, no 36, fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando alguém é livre pelo Filho, ele não ama
praticar o extermínio. Ele não ama odiar. Ele não ama fazer maldade com seus semelhantes. Então, se um político ele usa esse versículo como dilema, ele teria que ser alguém muito especial para usar. Embora estamos numa democracia. No sentido democrático, tudo bem. Cada um fala o que quiser. Agora eu estou defendendo aqui, como bispo evangélico, o aspecto teológico. E num aspecto teológico é verdade absoluta e verdade relativa. Foi o que Pilatos perguntou para Jesus, quando Jesus falou, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou, e o que é a verdade? Jesus se calou, porque Pilatos queria entender. Tanto que Pilatos ele não viu nenhum mal em Cristo, ao ponto de dizer, eu vou soltar ele. Mas ele não poderia soltar Jesus, porque Jesus teria que passar pela cruz. Então nem Pilatos, nem Nicodemos, e nem Pedro, e nem o Império Romano, e nem ninguém poderia livrar Jesus da cruz. Porque se ele sai da cruz, e nem ele mesmo quis sair. Porque se ele não morre na cruz, nós estaríamos perdidos. De vez em quando aqui os cachorros fazem barulho aqui em casa. E aqui, né, nós estamos no distanciamento e aqui tem filho, esposa, tudo, né? Mas, então, com que autoridade eles estão usando versículo da Bíblia para se eleger? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não. Apresenta os autos, não é? Se instaura um processo e se apresenta provas. E o ônus da prova é de quem acusa. Então se apresente as provas no que aquele moço lá está dizendo, ele tem provas. Então, coloca-se provas e a justiça instaura o processo e existem fases do inquérito processual até chegar um transitado e julgado. E até chegar a esse ponto, ninguém é culpado de nada. Ele é apenas um réu que está sendo julgado. Então eu trouxe esse esclarecimento. Inclusive, se a gente entrar na questão filosófica, o Nietzsche, um filósofo do século XIX, ele rivalizava com o Kant, porque ele dizia o seguinte: o homem ele levanta falando a mentira e vai dormir falando a verdade. Já o Kant, ele dizia o seguinte: o homem, ele não pode mentir em hipótese alguma. Também, todos dois da Alemanha, todos dois filósofos, todos dois tinham pensamentos diferentes. Kant, por exemplo, com relação à filosofia do direito, ele dizia que nós temos que ter um direito em que a verdade ela tem que ser levada em conta. Na nossa Constituição, que
Kelsiana, de Kelsen, Hans Kelsen, ela diz, ele pregava, é um outro filósofo do direito, ele prega o modelo romano, que o juiz julga o que está nos fatos. Ele julga o que está de acordo com as provas, não segundo o pensamento dele ou segundo a tradição. Não, ele julga segundo os fatos. Por exemplo, Jesus usou essa questão de verdade absoluta naquele lance da mulher pecadora. Quando trouxeram uma mulher para ser apedrejada diante de Cristo, ela foi pega em flagrante adultério. Como a cultura era imediatamente de repulsa, de apedrejar, porque eles eram extremamente machistas, e a mulher não tinha vez naquela cultura. Então, eles queriam apedrejar imediatamente, mas era um blefe para, como o Bruce Lee chamava isso de fintar, era um blefe que Bruce Lee também, aquele lutador de artes marciais, era filósofo, formado em filosofia, por isso que eu estou citando. Na verdade, eles usam um blefe para tentar fazer Jesus errar de qualquer jeito. Porque se ele absolve a mulher, dizer, então você é contra a lei de Moisés. Se ele condena a mulher, manda apedrejar, ele dizer, então você prega o amor e não vive esse amor. Então não tinha jeito para ele. De maneira alguma, Jesus conseguiria sair da armação deles. Mas aí Jesus disse o quê? Ele colocou o princípio da verdade absoluta. Eles trouxeram a verdade relativa. A lei dizia realmente que tinha que ser apedrejado. Mas só quem não tinha pecado, só o sumo sacerdote poderia jogar a pedra. Então, naquele meio, naquele montante de pessoas, a única pessoa que poderia lançar a pedra seria Jesus, porque o único inocente que tinha ali era Jesus. E outro detalhe, eles não trouxeram o homem. Porque lá na lei, que são 600 leis, depois dos 10 mandamentos, vem mais 600 e tantas leis, a lei dizia que tinha que trazer o homem também. Se trouxesse a mulher, tinha que trazer o homem. Mas como eles eram extremamente machistas, eles traziam a mulher, apedrejavam a mulher e deixavam o homem livre. Porque era uma sociedade machista. Como nós vivemos hoje uma sociedade machista? Muitas vezes se penaliza a mulher, mas não se penaliza o homem. Muitas vezes o homem pode trair 300 vezes. Para eles pode. E a mulher não. Quando isso acontece, eles ofendem a dignidade da mulher. Mas o homem não. Ele faz o que ele quer. Por quê? Porque nós temos uma cultura machista que impera no mundo, mas que aos poucos as leis vão minimizando isso. No Brasil, por exemplo, nós temos várias leis que as mulheres também têm direito de trabalhar, de assinar carteira, de ser professora, de estudar, de fazer isso, coisas que não tinham antigamente. Então, gente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai mais além. Se o Filho, no versículo 36, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esses que estão usando um versículo da Bíblia para enganar, eles não conhecem a verdade. Porque se conhecessem, não estariam degradando no momento em que nós temos já 23 mil pessoas mortas no país por causa de um vírus maligno. Eu volto, se Deus permitir.